tanto que quando tudo for consumado, vai acontecer a seguinte cena. Então virá o fim, quando ele chegar, o reino ao Deus e Pai. Quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou Jesus debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, Jesus certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou, que é Deus. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, Jesus, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, Deus, para que Deus seja tudo em todos. Então presta atenção, irmão. Quando tudo terminar, quando o Senhor Jesus vir buscar a igreja e tudo estiver consumado, realmente tudo estiver finalizado, então o presente que Deus deu para Jesus, a promessa de um povo santo, justificado, glorificado, a imagem do seu Filho que é o primogênito, Jesus pega esse presente todo e ele diz: Pai, eu te amo como tu me amas. E ele entrega tudo de volta a Deus, para demonstrar o amor que ele tem pelo Pai, a fim de que o Pai seja tudo em todos. A revelação é essa, irmão. Nós estamos aqui num plano perfeito. Tudo já está escrito, tudo já foi predito, tudo foi premeditado, predestinado pelo Pai para glorificar o seu Filho. Parece que a vida fica sem sentido, porque tu pensa que tudo já está escrito. E realmente a Bíblia diz que todos os nossos dias foram escritos antes mesmo de nós nascermos. Deus já havia escrito os nossos dias. Então tu que crê, tu que se diz salvo, tu que diz ter Cristo dentro de ti, tu que podes dizer: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, recebe essa palavra. Tu não fosse salvo porque tu decidiu ser salvo. Tu és salvo porque o próprio Deus escolheu te salvar. O próprio Deus, por pura graça e amor, resolveu manifestar a fé dentro de ti, para que tu cresce no Filho dele e assim tu pudesse ter vida e vida abundante. Te prepara. Não vai ser um conto de fadas, como as pessoas ministram na igreja evangélica. Lutas, aflições, perseguições. As pessoas não vão entender, porque a Bíblia diz que o homem carnal não consegue discernir o espiritual, mas o espiritual discerne a tudo, porque ele tem a mente de Deus. Nós temos a mente de Cristo. Busque a Deus sobre todas as coisas e a meu próximo como a ti mesmo. Mais do que isso, Jesus disse: um novo mandamento vos dou. Ame a Deus sobre todas as coisas e a meu próximo como eu vos tenho amado. Porque não somos mais nós, mas Cristo agindo dentro de nós, através do seu Espírito. Recebe essa verdade no teu coração. Tu foi escolhido por Deus antes da fundação do mundo. Antes de Deus criar os céus e a terra, o sol, a lua, Ele te criou. Ele já tinha te escolhido para ser salvo. Eu quero deixar aqui 2 textos que é para tu buscar a resposta em Deus. O primeiro texto está em 2 Samuel, capítulo 24.
2 Samuel 24. Eu não quero virar aqui. E o outro está em 1 Crônicas. 1 Crônicas 21. Isso. Segunda Samuel 24. Presta atenção. O levantamento do censo. 2 Samuel 24, capítulo 24, versículo 1. Tornou a ira do Senhor a acender-se contra os israelitas, e ele incitou a Davi contra eles, dizendo: vai, levanta o censo de Israel e de Judá. Aqui está dizendo que Deus incitou Davi a fazer uma contagem, um levantamento do povo, porque tornou a ira do Senhor a acender-se contra os israelitas. Deus, ele queria castigar aquele povo. Mas o texto está dizendo que o Senhor incitou Davi contra eles. Em 1 Crônicas 21 diz o levantamento do censo, que é a mesma história. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Será que a Bíblia é contraditória? Não. É a soberania de Deus. Até Satanás está sujeito à vontade de Deus. E quando Deus manda, todos têm que obedecer, inclusive Satanás. Esse é um outro assunto que a gente vai conversar. Se Deus quiser, eu vou trazer essa revelação para a tua vida, porque, irmãos, nada foge do domínio de Deus, nada. Eu quero deixar uma frase para encerrar, que é de Martinho Lutero, que diz assim: se algum homem atribuiu qualquer parte da salvação, mesmo a menor parte dela, ao livre-arbítrio do homem, ele nada sabe sobre a graça e não conheceu a Jesus Cristo corretamente. Se algum homem atribuir qualquer parte da salvação, mesmo a menor dela, ao livre-arbítrio do homem, ele nada sabe sobre a graça e não conhece a Jesus